Não sei se vocês sabem, mas um dia antes de ontem eu soltei um vídeo sobre o Rei Quincy contra o Yamamoto e que no caso foi muito bom porque foi ele e os potenciais de guerra que foi incrível, foi excelente. E para você que não viu esse vídeo que eu soltei de Bleach, é só você vir aqui no canal e você assistir que tá de boaça, tá realmente incrível. Tem cerca de 20 minutos, ou somente 18 minutos, mas é pra você assistir de boa. E para você que não me conhece, eu sou o Yuri, você tá no canal Mais Trocai. Já se inscreve para você não perder nada, deixa o like, compartilha no canal de Blitz assim começou. E sim, a gente vai reagir hoje à Elite do Rei Quincy, que puxando aquele gancho do Rei Quincy contra o Yamamoto, agora vamos falar aqui da Elite do Rei. E eu quero que você comente embaixo o seu personagem favorito de Bleach para que eu traga outro dia, porque, cara, domingo mesmo, vou trazer o cara que é simplesmente monstro, o Rei Quincy em pessoa, no canal Nova Trop. Então não perca nada. Esperar de cubo, Bleach. Líder e rei, todos sabem quem o mais forte Quincy. Isso é verdade porque o Rei Quincy, ele é o mais forte, se não o mais caseira, o mais poderoso, tanto é que com a letra A, Almighty, ou Todo-Poderoso, já mostra que ele tem o poder de prever ou também ver o futuro, do qual as pessoas tão proeminentemente dizem que ele pode somente enxergar o futuro que tanto é, tanto foi, será e pode ser, desde que ele queira que seja. E quando é aquele futuro, é porque ele já previu o que é. Esse é o Rei Quincy. Hoje retornou pros Shinigamis trazer o fim. Agindo nas sombras, vejam o que eu farei. Hey, e após tantos anos. Lembrando que foi ele sim que causou a morte e também o fim de um dos maiores caixa-grossas dos Shinigamis. Estou falando aqui do Yamamoto. Porque, cara, se ele agiu nas sombras, principalmente quando ele era uma criança e as pessoas tocaram e absorveram um pouco da alma dele, e não foi muita gente não, foi só que ele escolheu para ser Elite do Rei, para ser os Quincy's e também os Starates, velho, literalmente ele escolhe a dedo, assim como um pároco e também um padre escolhe a dedo quem vai ser seus fiéis. Literalmente, ele escolheu todo mundo a dedo, não foi qualquer um não. Voltei pra acabar com o Sereitei. Contemple a elite, os mais fortes, subordinados. Lembrando que a Elite do Rei é meio que o esquadrão, se não o esquadrão mais seleto do Rei Quincy, que são 5, 6 ou 8 deles, se não estiver enganado, mas no mangá só mostra que são 5, enquanto no anime só mostra que tem mais 2 ou 3 deles que não foi revelado, mas no mangá só mostra que tem cerca de mais 3 escondidos bem lá atrás, em algumas cenas que você não viu ainda. Eu não sei o nome de todos, eu não sei o nome completo de todo mundo, mas o mangá já mostra o nome de cada um, fio a fio, página por página. Braço e coração do rei das almas ao meu lado. Declaro esse o início da guerra contra o Sereitei. Serão destruídos, esmagados. Lembrando que esse começo da guerra do Sereitei que ele está falando é meio que o prelúdio do fim. Ele está meio que começando uma guerra que os Shinigamis, e isso inclui também o Kurosaki, ele não vai ter chance de vencer totalmente todo o esquadrão da Elite do Rei. Porque, como ele mesmo já disse,
E eu estou falando aqui do Rei Quincy, que é totalmente 5 mais fortes. Ou vai ser preciso um esquadrão inteiro de Shinigamis, que são os Ryokas, ou 5 capitães, os mais fortes de todos, para lutar contra eles. Porque, cara, não é tarefa fácil, assim como os Star Riders, que no caso são 5, 10 ou 12, no caso, que não é fácil vencer eles, porque eles já têm uma habilidade equivalente a uma Bankai. Então não é tarefa fácil. A mesma coisa que a Elite do Rei, que não é tarefa fácil. E se você quer chegar no Rei, que no caso o Rabarra, não vai ser fácil passar por esses caras até chegar nele e acabar com a Elite do Rei primeiro. Na luta cê passa mal, saiba que vai acabar morto. No pau que veneno, seu reiato não me haver. Seu golpe é perda de tempo, a sua morte aqui é certa. Imune a seus ataques, quero ver o que vai. Agora, esse cara aqui, eu não lembro se o nome dele é Yasuo ou também Miraxuro, mas o Yasuo, ele meio que já mostra ter uma habilidade equivalente à do o Mayuri, que no caso Veneno, que, cara, já mostra que a habilidade dele é veneno. É veneno porque vinca na pele do oponente, que, cara, é incrível, é totalmente incrível, mas vamos combinar aqui que ele é imbatível? Totalmente, mas tem uma fraqueza. Todo veneno tem um antídoto. E se um Shinigami, vamos dizer assim, Hangiko, usar um antídoto para repelir o veneno dele, aí ele vai ter uma fraqueza. Só que aquilo, o Yasuo, ele meio que não se tocou que o Urahara, ele meio que usou a Bankai dele, a Benehime, para atravessar o corpo dele e causou um grande estrago. E mesmo na Guerra dos Humanos, o Urahara foi quem mais brilhou. Foi aquele que mais mostrou potencial de guerra e acabou com um da Elite do Rei que, meu Deus, nossa, velho, totalmente insano. Urahara, pra mim, é o personagem mais bolado, se não o mais hypado de vocês, eles que me seguem aqui no YouTube. Velho, ele simplesmente é incrível. É totalmente incrível e o mais carismático. Quando ele diz, chore Benehime, grite Benehime, aí é que você vai implorar para viver. Lembrando que a Yoruichi tem esse nome de Deus do Trovão porque é considerada a mais rápida, se não a mais veloz em questão de passo trovão. Porque, cara, a habilidade da Yoruichi, que no caso, passo trovão, se ela tivesse uma Shikai ou Bankai, seria Kaminari no Seikan, que no caso, o Deus Trovão Inabalável, que, mano, seria ou forma de um leopardo ou até mesmo de um jaguar. Porque, cara, são animais velozes, são sim o que casa bem com a personalidade da Bruce, mas esse brother aqui tá se achando muita coisa, mas quando vê, ele não é quase nada perto da Bruce ou o tiozinho no chapéu. Lembrando que o ASCII, ele meio que tem a letra D que, no caso, desmantelar ou até mesmo o desmanche, a destruição e etc. Mas mesmo assim, tem como o Urahara meio que atrasar ele um pouco para que o Uruichi chegue perto dele o suficiente para atravessar o peito dele e depois matá-lo? Tem sim, desde que o Urahara meio que cause muitíssimo dano nele ou até mesmo causar um grande dano o suficiente com a Benehime. Mas o ASCII, ele é tão orgulhoso que nem vê que ele vai ser morto na hora, principalmente pelo Urahara.
vejo o seu medo com a minha calma. Sede compulsório, sinta o seu fim. Até mais diante o meu poder se entregue a mim. Não me importa a força nem o tamanho do... Agora é aquilo. Se tem cerca do braço direito do rei, tem cerca do braço esquerdo do rei. E como acho que é meio que aqui, a tropa de frente do Rei das Almas, podemos dizer que esse brother aqui, que eu não sei o nome ainda, podemos dizer que ele é um do braço esquerdo do rei, que vamos dizer que ele pode ser ou o mais forte ou somente um mediano. Porque, velho, se ele for forte, como diz, aí vai ser adversário ou para o Zaraki ou para o Nohana. Porque eu não sei quem é que vai lutar contra ele. Vai sair de Tandaratões. Você não pode. Consegue sair um pouquinho? Habilidade eu absorvo. Uma evolução sem fim. Não me irrite de novo. Mayuri, tudo acaba. Velho, se esse cara consegue absorver, até mesmo roubar a evolução dos outros, então Mayuri Kurosout, ele meio que tá entre a cruz e a espada. Porque quem lembra do meu react aqui no canal do Mayuri, deve saber que o cara não é só sádico, mas também ele é maluco. Foi ele que criou a Nemo? Foi ele que criou a Nemo. Mas, cara, imagine se o Mayuri se encontrar em uma enrascada e uma pessoa que tem uma evolução, um pináculo de evolução, que rouba a habilidade dos outros, principalmente que pode, sabe, matar a principal criação do Mayuri, que no caso a Nemo. Aí ele ia ficar isolado, ia ficar sem sua filha, que no caso a Nemo Kurosout. Velho, ia ser uma perda tão grande que ele não ia voltar atrás. É melhor que desista. Veja a minha letra C. Seu oponente é perdida. Eu lembro que a Benida, ela meio que tentou matar o Mayuri, mas, velho, é uma coisa muito doida. É muito doida. Tanto é que o Mayuri, ele conseguiu lidar com a Benida, conseguiu, mas por pouco. E se não fosse o Mayuri lá por muito pouco, a Nemo seria morta? Seria. E eu fiz uma pesquisa no Google dizendo que a Benida, ela morreu devidamente pelo efeito do veneno do Mayuri, mas a Nemo conseguiu ser salva principalmente por conta do cérebro dela. Uma coisa que ele conseguiu salvar e fazer outra Nemo, que no caso, a filha dele. Ele conseguiu salvar e fazer outra, mas, velho, é uma coisa que o Mayuri nunca vai esquecer, que no caso, o sorriso, o corpo, até mesmo o rostinho muito querido da sua filha Nemo. Uma coisa que vai pesar muito para ele, por mais que ele seja, sabe, cruel. Agora, o Rei Quincy, ele quer trazer os mais fortes do lado dele, quer sim, porque tanto o Ask e a Benida são dois dos mais fortes, são dois mais fortes da elite dele, mas vamos combinar aqui que o Rei Quincy, ele é mais forte, ele é o mais forte. Isso já é inegável. E para quem já é Bleach, para quem já vive a Guerra dos 1000 anos, que eu já vou, pois é aqui onde você pode assistir aqui no canal Disney Plus. Tem algumas censuras lá que são meio que pouquinho, são sim, mas você vai assistir, boa, pode sim, tanto anime quanto também as Guerras dos 1000 anos, que no caso é bom inclusive, mas cara, é muito bom mesmo Bleach. Se você não leu, assista, se você não leu o mangá, então leia, porque, cara, vale muito a pena porque você fica vidrado na tela e também não vai cansar de assistir. É arco atrás de arco, é personagem atrás de personagem, e você vai se apaixonar por alguns, eu te garanto. E lembrando que o Rei Quincy, ele também coloca o próprio Uryu Ishida como se fosse
o próximo Rei Quincy. E geral deles dizem: nossa, como assim? Como assim, Biel? Eu não tô acreditando, eu não acredito. Primeiro por parte da Bambieta que disse assim: ah, eu tô incrédula, eu não acredito. E pra tirar o estresse dela, ela meio que mata um soldado qualquer, do exército do Rei Quincy, que ir lá pro quarto dela e meio que mata por puro prazer, velho. Por puro prazer sádico. Velho, eu achei isso totalmente uma loucura, mas é uma coisa que achei engraçado. Achei, mas, velho, é uma coisa que muitos vão se questionar, talvez, mas é uma coisa que eu reconheci assim: não quero saber esses sonhos, não quero saber exigências, só quero que você aceite o Uriu como um novo rei assim que ele for. E realmente, o Uriu se torna um novo Rei Quincy assim que o Rei Quincy morre. Velho, a Elite do Rei é meio que um grupo seleto de 5 Shinigamis, ou melhor, de 5 Quincies, que já mostra ter um poder muito maior que qualquer outro Quincy. Mostra porque eles são bem mais poderosos que qualquer outro. Sabe os Starrators, que no caso são bem mais poderosos? São, mas eles não são tão fortes e tão zica quanto os 5 os Starrators, ou até mesmo a Elite do Rei, que são 5. E que símbolo você acha que tem na roupa do Rei Quincy? Um 5, que no caso, uma estrela. Uma estrela azul. Porque, cara, se tem 5, que no caso, uma estrela azul bem na roupa do Rei Quincy, já mostra que são 5 pessoas. 5 o Quincy's, que no caso é a Elite do Rei. Faz sentido? Faz muito sentido. Sinta minha espada, alta resistência e força bruta. Ninguém me para, não vemos ataques em meio à luz. Somente caia, o coração do rei sou eu quem pôr. E não paro de atacar enquanto eu não estiver. Mano, olha o shape. Olha o shape do maluco. Simplesmente gigantesco. Porque, olha, se o Asuka já era um problema e ele totalmente ia te fazer em migalhas, e se também a Vânida, ela meio que possivelmente ia acabar com você, ia te trucidar, exatamente como ela ia fazer com o Pramayuri, esse maluco aqui, olha o tamanho dele, olha só o tamanho do maluco. Basicamente, ele vai trucidar e fazer de você pedacinhos como se fosse um hambúrguer, velho. Não tem como tancar essa merda, não. Velho, mesmo se o Range usasse tudo que tem, ou até mesmo, eu não sei, o Byakuya usasse toda essa Bankai, o Zemo Sakura, e usasse isso com potência máxima, a mesma coisa que ele fez contra o Ichigo, não ia dar como, não ia tancar isso, velho. Seria possível se fosse ou com um Aranka, ou com um Shinigami, ou até mesmo com um Balde. Talvez, mas não teria como, velho. Porque como a gente tá falando aqui de Quincy's, que são o oposto de Shinigamis, então não tem como, velho. O Rei pode ser totalmente imprevisível, mas o Byakuya que tem um orgulho enorme, mas geral de vocês sabem que ele morre no mangá para salvar a irmã dele, que no lugar da Rukia. Ele abriu mão do orgulho dele para salvar alguém que é importante mais para ele. Ele fez um bem maior. Velho, se ele diz que converteu os ataques tanto do Ranger quanto do Kultik, então eu só posso dizer que o cara é muito apelão. Tão apelão que eu me atrevo a dizer que esse maluco aqui pode até mesmo absorver o ataque e mandar tudo de volta. Pode. Tanto é que eu não sei qual é a letra exatamente do
o status de elite do rei dele, só sei dizer que ou é D, ou é R, ou é K, eu não sei, só tô chutando aqui, mas é uma dessas que eu posso dizer aqui. Só tô chutando, mas eu não sei exatamente. Mano, se ele quer tanto acabar com as 3 visões, e o capitão delas, que no caso é a moto, já tá morto, eu posso dizer que ou ele vai acabar com 2 de uma vez, ou 3 de uma vez, porque olha o tamanho do maluco, olha o tamanho do maluco. É literalmente um Homem-Formiga de Bleach. Um Homem-Formiga de Bleach, tamanho colossal. Velho, totalmente gigante. Totalmente gigante. É o quê? Mano, mesmo que você corte ele com a Mankai, ele continua de pé como se nada tivesse acontecido. Velho, é totalmente incrível. É totalmente incrível. Chichiku fez um personagem que é pra lá de invencível, mas mesmo que você corte ele assim, em pedacinhos, como se fosse cubos de macarrão, não teria como. Ele continuaria de pé como se nada tivesse acontecido. Velho, insano, insano, totalmente insano. Esse personagem que o Kubo criou na Guerra dos Mil Anos, ele meio que se inspirou em personagens que já são imortais ou invencíveis, ou na Marvel ou na DC, porque, cara, imoral. Imoral demais. Gerald Valkyrie. Mano, é simplesmente inspirado nas Valkyrias, só que sua versão masculina. Isso explica porque ele não tem aquelas asas de Valkyria para sair voando. Isso só acontece com as Valkyrias fêmeas, mas, cara, incrível, incrível. Mas, velho, isso aí é muito incrível da parte dele, por ele ser tão robusto e parecer mais um berserker e nórdico. Peraí, eu não peguei o nome dele. Ah tá, Beatrix. Peraí, então esse Beatrix, ele meio que queria expurgar toda a Divisão Zero e fazer com que todo mundo seja morto de uma vez. Visto que o mesmo ele faz de tudo pela Vossa Majestade, que no caso o Rei Quincy, mas vamos combinar aqui que o Jared e ele são meio que os 2 escalões da frente do Rei Quincy. Ok até aí, muito ok, mas vamos dizer aqui que esse aí queira enfrentar alguém que seja bem mais forte que ele. Tipo o Sarakempate ou quem sabe a Orohana, mas, velho, esse aqui, se não me engano, no mangá, ele aparece cerca no volume número 23 de Bleach, do Bleach Remix, se não estiver enganado, é isso mesmo. Olha, se eu não estiver enganado, o Chosui, ele meio que enfrenta o Bellatrix. Enfrenta o Bellatrix. O que, no caso, é meio que o ato final pro Chosui. É sim, porque, cara, o Chosui é muito de boaça. Ele só queria viver a vida dele, queria fazer o que bem desce na telha. Assim como o Urahara, que gosta de fazer as coisas de boaça. Mas ele não tem escolha, ele não tinha nem sequer escolha não ser enfrentar a esse que era considerado o mais forte deles do rei. E, cara, por mais que eu queira dizer que era uma péssima escolha, era sim, mas era meio que ineficaz, ou até mesmo quase inevitável você evitar de lutar, por mais que ele não queira, é claro. E sim, acho que você esteja se perguntando, sim, o Chosui ele morre na Guerra dos Mil Anos,
assim como Byakuya e também Yamamoto. Morreu quase todo mundo do Sirintei, isso inclui também a Konohana, que acabou morrendo, mas não se pergunte se foi o próprio Zaraki que matou a Konohana. Ela já estava meio que cansada de lutar e também já morreu bem ali. E não foi nem o Zaraki, ela já estava meio que toda asanguentada e já morreu bem ali no campo de batalha. Pera aí. Ele tem a segunda forma, então ele vai declarar o final de Chosui ou até mesmo Zaraki. Velho, impressionante. Impressionante essa parte que ele falou. Porque tanto Elite do Rei quanto o Rei Quincy, eles já são muito impressionantes. Agora imagine uma segunda forma, uma terceira, a quarta. Ia ser o escambau, velho. Ia ser o escambau de tão absurdo, velho. Pera aí. Se ele diz criatura divina, quer dizer que ele está acima de qualquer criatura já existente no mundo? Velho, imoral. Imoral demais! Todos os personagens da Elite do Rei são totalmente imorais demais! Olha, eu diria que os Shinigamis vão ser extintos. Boa parte vai ser. Alguns vão sobrar, alguns vão sobreviver definitivamente, porque alguns estão lutando com os Taratas e outros estão lutando com a Elite do Rei. Já o Ichigo, ele tá lutando contra o Rei Quincy? Tá, mas ele teve ajuda do Aizen, que no caso usou o plano de ilusão para se passar pelo Kurosaki como se fosse ele, mas na verdade enganou o Rei Quincy para que o verdadeiro matasse ele lá no mangá. E para você que não viu o mangá nessa parte, eu sugiro que você pegue o mangá número 26 de Bleach e veja que essa parte tá incrível, tá muito show. E no final de Bleach, no capítulo 26, quer dizer, no volume 16, já mostra literalmente os filhos do Ichigo e também do Abarai com a Rukia. Velho, é muito incrível, é muito incrível. Velho, eles querem acabar com o mundo e ferrar com tudo. Literalmente, essa Elite do Rei são os mais poderosos? São sim, mas são muito imorais. São imorais demais, o que mostra que eles são basicamente os mais fortes entre a Elite do Rei, velho. São muito incríveis, são muito zica mesmo. Mas então esse foi o vídeo, gostado? Eu sou o Mestre, quero por aqui, deixa o like, se inscreva no canal, comenta no próximo vídeo, compartilhe se não quer finalizar de Bleach assim que começou. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo a sugestão para os próximos vídeos de Bleach que eu posso trazer. E não se esqueça que vamos bater a meta de 10 mil inscritos esse ano e os demais. Muito obrigado por assistirem até aqui, senhoras e senhores, e até a próxima. Um salve para você, João Pedro. E também para você, Daniel Santos, inscrito aqui no canal. Obrigado para vocês, manos, e até a próxima. Lembrando que domingo tem o react aqui do Rei Quincy. Vejo vocês lá.